Você já se sentiu atrasado na vida só porque ainda mora com seus pais? Se sim, você não está sozinho. E isso não é um problema individual, é um fenômeno geracional. Talvez você trabalhe, talvez você estude, talvez até ganhe o seu próprio dinheiro, mas em algum momento esse pensamento atravessou você como um julgamento. Já era para eu ter saído da casa dos meus pais. No Brasil, dados de pesquisas demográficas apontam para um aumento contínuo que a mídia e os estudos sociais chamam de geração canguru. Cerca de mais da metade dos brasileiros entre 25 e 34 anos continuam morando com os pais, impulsionados por fatores como alto custo de vida, busca por maior qualificação, adiamento de casamento e novas prioridades de carreira. Esse termo, geração canguru, surgiu para descrever esse fenômeno social. Jovens adultos que não são mais adolescentes, muitas vezes trabalham ou só estudam, mas continuam morando na casa dos pais por mais tempo do que as gerações anteriores. Hoje, há mais pessoas vivendo sozinhas, mais arranjos familiares diversos, uma transição mais longa e menos linear para a vida adulta. Isso gera um certo fenômeno que afeta os pais e afeta os filhos, com os pais prolongando esse papel de cuidadores e os filhos enfrentando esse medo da vida adulta. O fato é que, quando a gente fala de jovens ainda morando com os pais, muita gente imagina a mesma coisa para todo mundo, mas não é. Porque não existe uma experiência de permanecer em casa. Existem experiências muito diferentes, dependendo de onde você nasceu, da família que você tem e das condições que te cercam. Primeiro, não devemos nos comparar com essa realidade americana. Nossa realidade é outra, completamente diferente. O custo de vida no Brasil é altíssimo, o mercado de trabalho está instável. Tem muita gente que sai de casa e depois volta. Isso causa muita vergonha, tristeza, uma sensação de fracasso. E aí, nós temos jovens favorecidos economicamente que permanecem na casa dos pais, vivendo uma realidade muito específica. Comida pronta, roupa lavada, casa limpa, ar-condicionado, contas resolvidas por alguém. Nesse sentido, a vida segue amortecida. Não entenda isso como julgamento, é só uma descrição do que está acontecendo. Na sociologia, isso é entendido como uma espécie de moratória social. Essa entrada na vida adulta ela é adiada porque o custo da vida adulta é baixo e o risco de sair é alto. E aí acaba que é como se fosse mais cômodo. Quem herda mais capital econômico, social e cultural pode escolher o tempo do próprio amadurecimento. Não é que não vai crescer, é que vai amadurecer mais devagar. E quando a gente fala de jovens de baixa renda, é importante dizer uma coisa com muita clareza: sair de casa nem sempre é uma possibilidade real. Muitas vezes o que acontece não é a saída, é a casa se transformando para caber todo mundo. A família cresce, os netos aparecem e todo mundo segue vivendo ali no mesmo espaço. Em muitos contextos, a vida adulta não se expressa como autonomia residencial, mas como uma reorganização da vida dentro da mesma casa. Um quarto no fundo do quintal, um puxadinho, uma divisão improvisada na casa da mãe, do pai, dos avós. E é importante dizer que não é falta de mordomia, porque esse jovem, ele não tem roupa lavada, não tem comida pronta, nem conforto garantido. O que impede a saída não é a comodidade, é a falta de condições estruturais. É estratégias de sobrevivência. Esse jovem também não escolheu amadurecer cedo, ele foi empurrado. Ainda na adolescência, muita coisa acontece. A vida adulta chegou antes da hora, pelas condições sociais, econômicas e psicológicas. Eles tiveram que resolver os seus BOs, querendo ou não. A pergunta é a seguinte: teria um plano perfeito para essa travessia, um plano seguro, assertivo? Quando você deve ou não sair da casa dos pais, existe um momento certo ou um momento errado?
Eu queria compartilhar com você um pouco da minha experiência como mãe de um jovem adulto. Na verdade, existem muitas situações nessa saída da casa dos pais. O meu filho, quando ele se formou, ele conseguiu um emprego para trabalhar em São Paulo. A gente morava em Fortaleza e ele teve que tomar essa decisão. Escuta o que eu disse. Ele teve que tomar a decisão. Não foi eu e nem o pai que tínhamos que tomar a decisão, mas ele. Esse é um ponto importante. Ele tinha 23 anos, morava comigo e a vida estava pedindo uma mudança e ele ainda inseguro, com medo de se despedir de toda aquela estrutura da família, dos amigos, namorado, a vida confortável, ele decidiu se lançar nesse novo, ele decidiu assumir o emprego. Isso não é uma decisão fácil. Ele priorizou a independência financeira, ele priorizou a vida profissional. E aí vários desafios por lá aconteceu. Eu não vou fazer da história do meu filho um estudo de caso, porque existem muitas histórias assim. Então, existem muitas situações. Um jovem precisa sair da casa dos seus pais, essa é uma. Às vezes até sai antes, quando passa no curso, por exemplo, de medicina, vai morar em outra cidade sozinho ou morar com alguém. É também uma outra solução. Outra necessidade de sair de casa, da casa dos pais, é quando você sente que seus pais limitam muito. Eu conheço uma jovem que ela ganha por volta de 15 mil reais, ela é médica. E ainda tem medo de sair, porque se sente insegura, porque foi muito protegida pela mãe. Tem ali uma relação de confluência meio simbiótica. Nesse caso, é essencial trabalhar essa insegurança no processo terapêutico para poder fazer essa mudança. É tudo que ela precisa, mesmo que ela banque a própria vida lá, que ela se sustente, que ela ajude financeiramente a família, mas é imprescindível ela sair dessa relação, morando na mesma casa. Essa dependência emocional. Não é sobre cortar laços, mas sair dessa casa. Um outro motivo é quando você não aceita, começa a divergir, né? Tem conflito ali sobre a sua visão de mundo, no movimento ali buscando se conhecer, buscando a sua visão em relação à tua sexualidade, como por exemplo, muitos jovens que fazem parte da comunidade LGBT, eles precisam se mudar para ter um pouco mais de liberdade e autonomia, para se descobrir sem tanta pressão externa, constantemente, dia após dia. O fato é que a gente precisa amadurecer e de alguma forma a relação com a família interfere na relação não só com eles, com os pais, mas com você com você. Como você lida com a vida. E sempre que estamos dependentes economicamente de alguém, não é fácil descobrirmos sobre a gente, sobre a liberdade, sobre como lidar com as supostas escolhas. Inclusive, esse termo liberdade foi abordado por mim de forma muito profunda num vídeo cujo tema é autonomia. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá assistir. Eu quero chamar sua atenção para ter o cuidado de não sair da casa dos pais só porque brigou com eles, de forma abrupta e irresponsável, tomar essa atitude sem ter se organizado para isso. Isso é coisa de criança birrenta. Sabe quando os pais frustram aquela criança e ela diz assim: odeio você, eu vou embora, você não é mais minha mãe. Não pode ser por aí. Não interessa se eles têm comportamentos narcisistas ou ações manipuladoras. Não faça isso dessa forma, não saia brigado. Esses demônios, esses conflitos é algo fundamental a ser trabalhado por você. Você sabe que muito dessa relação, muito do que eles são, você carrega no seu padrão. Quer você queira ou não. Quer seja repetindo, quer seja negando. Portanto, fugir deles não resolve, porque fugir deles é fugir de você. Porque você não tem como fugir de você, não tem. Então vamos ver como é que esse desligamento, essa separação acontece. Não pode ser assim, de forma abrupta. E é por isso que antes da gente falar de mercado de trabalho, de dinheiro, de sair ou não da casa dos pais, tem um ponto que para mim é fundamental, que é falar de autoconhecimento. Como que você vai tomar uma decisão importante sem autoconhecimento? O autoconhecimento, ele entra aqui como sustentação interna, como um intenso trabalho de estudar a si mesmo cotidianamente. Isso era para ter sido feito desde sempre, desde a infância.
Mas a gente não teve esse olhar, a gente não teve essa ajuda, essa orientação. Aí a gente tem que fazer agora, que vai tomar decisões importantes e precisa viver isso. Porque quando o desenvolvimento emocional ele não acontece como deveria, né? Você é imaturo, quando também não houve um ambiente suficientemente bom, confortável, maduro, quando esse ambiente era instável, era imprevisível, era invasivo, ausente, o que vai acontecer? O jovem vai crescer, mas vai crescer só por fora. O problema da mordomia prolongada não é o cuidado, é porque todo esse suporte familiar não necessariamente contribui para o desenvolvimento interno. Ele pode até ser um empecilho, dependendo de como se dá essa relação. Então, talvez a pergunta não seja se você já saiu de casa ou tem que sair de casa. Talvez a pergunta seja o que dentro de você já assumiu responsabilidades de sustentar a sua vida, como você lida com tudo que você precisa de forma funcional nessa vida, de ver a vida, de ampliar o seu olhar sobre a vida, de ver a vida como algo sagrado, a sua vida algo sagrado, como algo misterioso e funcional, de como eu preciso aprender sobre autopreservação, sobre sobrevivência, sobre cuidar do meu corpo, da minha alimentação, do sono, da saúde, do dinheiro, do ambiente, das relações. É sobre isso. Porque a vida adulta, ela não começa quando você muda de endereço. Ela começa quando você deixa de terceirizar a própria existência. Mas essa é uma parte muito desafiadora, porque deixar de terceirizar a própria existência não é uma decisão racional, é um processo. E muitas vezes é um processo que precisa de sustentação. É exatamente aqui que pode entrar um trabalho terapêutico, caso você precise de um autossuporte, de um suporte externo, e buscar esse autossuporte para caminhar com mais clareza e mais leveza. Eu vou trazer aqui a visão da Gestalt terapia, que mais do que uma proposta de abordagem psicológica e terapêutica, é uma visão de mundo. Essa abordagem é que eu trabalho na clínica. O objetivo da terapia não é de diagnóstico, ou também não temos como objetivo empurrar a pessoa para fora de casa, nem apressar o amadurecimento, mas para ajudar você a construir recursos internos para lidar com os desafios reais da vida. Na Gestalt, a gente não entende o sofrimento, esses medos, como um defeito, nem como algo que precisa ser corrigido. A gente entende o sofrimento como uma experiência humana inerente à existência, e ele surge na dificuldade da pessoa de fazer um contato mais autêntico, transparente e verdadeiro com tudo que acontece consigo mesmo, com os outros, com a ambiência. E essa abordagem, ela tem como propósito ampliar a consciência, que a gente chama de awareness. Ampliar a consciência do que eu sinto, do que eu penso, do que acontece na mente, no corpo, do que eu preciso encarar na vida. Isso gera medo. E o medo na psicoterapia não é tratado como algo abstrato. Ele é observado no aqui e agora. Na respiração, agora, nesse instante. O corpo que recua diante da vida, na dificuldade de se lançar em novas situações. A questão não é sobre o porquê você tem medo. A pergunta a se fazer é como esse medo aparece em você agora. E como eu vou ver isso sentindo. Tem também um outro conceito que a Gestalt trabalha, que é o da responsabilidade. Esse termo parece meio pesado, eu gosto muito da palavra compromisso. Mas vamos aqui falar de responsabilidade. Aqui não é algo que você vá se culpar por não fazer, ou culpar a família por não ter feito, ou alguém. Significa assumir a própria experiência do que está acontecendo. Reconhecer esse sentimento, olhando para ele, focando nisso, assumindo a parte que lhe cabe, sem responsabilizar terceiros. A gente quer prazer, a gente quer tudo no colo, né? Agora, nesse instante. Mas o que surge muitas vezes não é isso. É frustração, é raiva, é tristeza, é sentimento de incapacidade, de insuficiência, não é mesmo? Tudo isso.
Tudo isso precisa ser vivido intensamente, sem projetar isso fora, sem fugir. E nem julgar você porque você se sente assim. A saída é ser isso, no instante que isso aparece. É deixar a raiva se manifestar. Se manifestar aqui não é brigar com alguém, jogar um objeto na parede, descarregar isso ou qualquer outra coisa. É sentir, é só sentir. Parece simples, mas a gente não sabe fazer isso porque a gente não foi ensinada a lidar com sentimentos e sensações assim. Não sabe. E aí, por isso, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, a gente fica encontrando justificativa, a gente fica entrando em contato com mais sentimentos, a gente fica se dando diagnósticos. É muito pesado. Ou a gente foge para aquela coisa mais fácil que tiver. A gente não sabe viver a situação. A gente sempre acha que o problema é grande demais e gasta muita energia nisso, não é mesmo? Mergulhar nessa situação é uma oportunidade muito grande para que você possa perceber que está lhe pesando, que é isso que você precisa soltar, é isso que está impedindo você de crescer, de amadurecer, de mudar. É isso. E pouco a pouco vai acontecendo o que a Gestalt chama de autossuporte. Cada vez menos a gente vai precisando desse externo para caminhar. E esse autossuporte que a gente fala aqui, ele não é uma independência total. Claro que a gente vai continuar recebendo a colaboração das pessoas. A gente não precisa aprender a dar conta de tudo sozinho. É desenvolver um suporte interno para lidar com frustração, incerteza, sem colapsar. Porque a vida adulta, ela vai acontecer sempre. Os seus pais, eles são adultos e sentem isso hoje porque não aprenderam a lidar com isso. Lidar consigo mesmo, lidar com o mundo. Muitos jovens adultos têm dificuldade de sair da casa dos pais, não é por falta de capacidade, mas porque tem medo de se arriscar, tem medo do desconhecido. E se a gente não cuida disso agora, como eu falei agora há pouco, isso vai se prolongar. Então, amadurecer não é cumprir um roteiro social como muitos adultos fizeram. Amadurecer é ampliar a capacidade de responder à vida de forma consciente, de forma inteira, comprometida. E quando esse autossuporte ele começa a se constituir, você começa a sentir uma certa confiança, que como a gente sente, a saída da casa dos pais deixa de ser uma pressão externa e passa a ser uma possibilidade real, negociada, construída, num tempo possível para cada um. Quando a gente fala em sair da casa dos pais, muita gente já imagina um salto, mas psicologicamente o amadurecimento ele vai acontecendo de forma progressiva. Não precisa dessas rupturas, mas sim um movimento de organização interna e externa também. O convite é dar passos possíveis. Mesmo morando na casa dos pais, já é possível você começar se construindo ali, a fazer coisas que adultos fazem. E aqui é importante dizer uma coisa, ações mínimas, elas não são pequenininhas, elas são estruturantes, porque você precisa se estruturar. Porque morar sozinho, sozinha, pode ser mais caro do que você imagina, não só financeiramente. Quando a gente fala de morar sozinho, aparecem as questões de ordem emocional, né? Como eu estava falando agora há pouco. Mas existe uma camada muito concreta, mas que atravessa não só os jovens, mas qualquer adulto, que é a relação com o dinheiro. Enquanto você mora com seus pais, muita coisa não aparece. Muitos pais não compartilham com seus filhos o orçamento da família. Os custos chegam, mas as decisões vão acontecendo, mas você desconhece. O impacto do dinheiro, ele vai sendo diluído, ele fica debaixo da mesa, você não sabe. Algo super importante que era para você saber, muitas vezes você não sabe. Você só vai saber quando os pais começam a reclamar de você, porque você está gastando muito, por exemplo. Quando você mora sozinho, sozinha, o financeiro deixa de ser só uma teoria e vira parte concreta da tua rotina. Tipo assim, ó, agora é com você. Então, quando a gente fala em morar sozinho, não é só sobre dinheiro, sobre pagar um aluguel. São N fatores. É sobre conseguir sustentar a sua vida mês após mês. Se você está pensando em sair da casa dos seus pais, tem algumas coisas básicas que você precisa saber. Vamos lá. Primeiro, o aluguel
não é o maior custo, é o começo. Em geral, no Brasil, o aluguel consome de 30% a 40% da renda mensal. Na verdade, acaba sendo um valor alto. Se passar disso, já fica desequilibrado. Mas o erro mais comum é achar que o aluguel é o custo principal. Tem tantas outras coisas, ele pode ser um custo alto, mas nós temos aí, além do aluguel, se você morar no espaço de várias casas ou apartamentos, nós temos o condomínio, energia elétrica, pode ser que você vá pagar água, o gás, a internet, o celular. Essas são contas somadas que dão mais ou menos de 10% a 20% da renda. Aí vem a alimentação, que custa mais do que você imagina. Quando você mora com os pais, parece simples. Tem um vídeo que eu vi no Instagram que diz assim: eu tô rindo, mas eu sei que a coisa é séria e é bem complicadinha, para quem nunca viveu. E começa assim: morar sozinho é uma grande cilada. Ontem eu gastei mais de R$ 100 em produtos de limpeza e ainda tive que limpar. Morar sozinho é quando você descobre que papel higiênico não nasce no banheiro, que se você não descongelar a carne e fazer a carne, você não vai comer. E aquilo que era tão importante quanto a liberdade, ele brinca e diz assim: a liberdade hoje que eu tenho é dormir mais cedo para economizar na janta. Ou jantar pipoca. Eu ri demais desse meme. Eu trouxe aqui só para ilustrar, para dar uma leveza aqui à minha fala. Mas é punk para quem nunca viveu isso. Eu estou falando aqui de pessoas de classe média e que também vão tentar começar a viver isso com pouco recurso. Então, morando sozinho, você descobre que a alimentação envolve mercado, feira, gás para cozinhar, tempo, desperdício também que vai acontecer no começo. No Brasil, uma pessoa morando sozinho, ela costuma gastar 25% da renda só com alimentação, dependendo da cidade e dos seus hábitos. Aí, antes disso, você vai ter que ver a questão dos móveis, utensílios. Então, tem um custo aí antes, né? Antes mesmo. E que pega muita gente. Tem que ter uma geladeira, um fogão, uma cama, um colchão, micro-ondas também, né? Panelas, vários utensílios. E isso não entra no gasto mensal. Isso já é para ter tido uma reserva financeira antes para essa mudança. Além dessa reserva, lá para o começo é importante ter uma reserva também de emergência. Isso não é luxo, viu? Antes de sair da casa dos pais, o ideal é você ter guardado pelo menos 3 meses do seu custo de vida, que não é para viajar, é para imprevisto. Ficar doente, perder o emprego, ter um gasto ali inesperado. Aprender a organizar o dinheiro, assumir escolhas. Eu vou sair ou eu vou guardar? Eu vou economizar? Eu vou agir com impulso ou eu vou agir com planejamento? Isso não tem a ver com ser uma pessoa rígida, tem a ver com ser uma pessoa responsável pela vida. E o outro item super importante é começar certo, vai diminuir muito o seu sofrimento depois. Por isso, sair da casa dos pais não é um ato emocional, é um movimento que pede preparo prático, com planilhas simples, anotar gastos, saber quanto entra e quanto sai. Muitos adultos não sabem fazer isso. Eu mesma demorei muito para aprender isso. Essas questões, como por exemplo, cuidar desse dinheiro, do que entra, do que sai. Organizar dessa forma que eu tô falando. É muita coisa, mas você consegue. E aqui eu quero trazer esse dado importante, que é a questão do dinheiro. Esse tema é muito importante. A gente não sabe lidar com dinheiro. Isso não é só coisa de jovem, não. Porque o dinheiro, ele não é apenas um recurso material. Pesquisas no Brasil mostram que a maioria dos adultos também tem dificuldade de lidar com o financeiro. Isso acontece porque, historicamente, a gente não foi educado, a gente não foi ensinado na escola, nem em casa, e nem tão pouco aconteceu ali uma prática de maneira saudável da nossa relação com o dinheiro. A maior parte das pessoas reagem à falta do dinheiro, ao apego, à dívida. A nossa relação com o dinheiro é psicológica, ela não é só matemática. Dinheiro não é apenas número, é emocional, é comportamental. Estudos e abordagens, como a chamada terapia financeira, mostram que o modo como lidamos com o dinheiro está profundamente ligado a crenças emocionais e padrões aprendidos ao longo da vida. O fato é que nossas crenças moldam o nosso comportamento. Então, a gente associa dinheiro
a medo, a culpa, algo sujo, e a gente acaba se sabotando. A maior parte das pessoas que experimentam essa ansiedade financeira, elas sentem culpa, sofrem pressões emocionais por causa do dinheiro. E a mente, ela vai criando padrões automáticos de prosperidade e de escassez. As pesquisas em psicologia financeira apontam para esses padrões automáticos e que por mais que tecnicamente a gente saiba como fazer com dinheiro, na prática a gente não sabe. Por isso, alguém pode ganhar mais, muito, e ainda assim se sentir inseguro e sem saber lidar com o dinheiro. E também a gente também não pode se iludir, achar que essa riqueza, esse dinheiro vai trazer felicidade, porque há muita dor, há muito desconforto em relação ao dinheiro. Isso é um fato. A dificuldade com o dinheiro, ela atravessa gerações, tem adultos formados, com carreira, com renda estável, e que tem muito problema com o dinheiro. Para muita gente, dinheiro virou sinônimo de insegurança emocional, mas na verdade é fonte de ansiedade. Nossa relação com o dinheiro começa muito antes do nosso primeiro salário. Ela se forma na infância, na forma como a família falava ou não falava sobre dinheiro, nas brigas, nos silêncios, no medo de faltar, na fantasia de que dinheiro resolve tudo, ou como eu já falei, que dinheiro é algo sujo, quem tem dinheiro não vai fazer parte do reino de Deus, e por aí vai. Você pode ter dinheiro e continuar vivendo esse medo. Por isso precisamos ficar muito atentos, porque essa decisão de sair de casa passa por essas questões de ordem financeira. E aí, a gente só aprende na prática. A gente pode começar ali, ainda na casa dos pais, começar a cuidar disso, essa questão com dinheiro. Assumir algumas despesas, ainda que simbolicamente. Mudar esse lugar psíquico do jovem dentro da família não é sobre o valor do dinheiro, é sobre deixar de ser apenas mantido para começar a sustentar o que lhe cabe. Começa também a organizar a sua rotina, cuidar do seu próprio espaço, cuidar da sua roupa, da sua alimentação. É um treino de autonomia, isso precisa ser negociado com os pais. Negociar não é brigar, nem impor. É poder dizer, eu estou tentando crescer e para isso eu preciso assumir mais coisas. Agora veja só, aqui entra uma parte difícil de você escutar. De você me escutar. Muitos jovens adultos resistem às responsabilidades, como se ainda estivesse, como se fosse uma criança mimada. Não todos, mas muitos querem a liberdade. Muitos querem a liberdade, mas não querem ter responsabilidade. Para muitos é um peso que vem junto com essa liberdade. Querem decidir, mas não querem sustentar as consequências. Querem autonomia, mas ainda esperam que alguém resolva o básico. Quando os pais pedem para colaborar, às vezes os jovens se sentem injustos, resistem, se fazem de vítima. Acontece isso com você? Como se fosse uma cobrança demasiada, como se fosse um exagero. Mas o que está acontecendo com você nesse instante, nesse momento, é o quê? O que está acontecendo de fato? Você quer ser adulto, mas você nega essa sua colaboração. Fica comigo aqui que eu vou trazer algo importante para você observar em você. Será se o sentimento de injustiça não seria uma projeção? Você sabe o que é isso? Deixa eu te explicar. Em muitos casos, quando o jovem reage com revolta, com uma sensação de injustiça, ao ser chamado a colaborar com as tarefas de casa, por exemplo, o que está acontecendo não é apenas uma preguiça, uma falta de compromisso, é um mecanismo psíquico muito comum chamado projeção. Há uma tensão interna, esse medo de crescer, de assumir responsabilidade, de perder o lugar protegido, ela é deslocada para fora. Em vez de você reconhecer esse desconforto dentro de si, ele é projetado para os pais, que passam a ser vistos como exigentes demais, injustos, controladores, chatos. E aí que você começa a reclamar, adiar, resistir. Isso é uma forma de você não conseguir entrar em contato com você mesmo e com o amadurecimento, percebe? Assim o conflito deixa de ser interno e passa a ser aparecer, né? Só aparecer, externo. Claro, acaba sendo externo, porque tem briga, tem confusão, sem falar da culpa que você sente e que não quer entrar em contato por sentir atrasado, atrasada, sendo um peso para a família. Eu escuto isso no meu consultório, que muitas vezes os jovens se sentem um peso, principalmente quando os pais estão ali querendo diminuir, reduzir seu trabalho, às vezes querem sair de alguma função, tipo, às vezes é bancário, quer reduzir sua carga horária. Mas não acha que tem essa permissão, porque precisa ter aquela renda X para poder dar conta de todo o orçamento dos filhos. Então é isso.
Isso faz sentido para você? Por outro lado, também muitos pais têm dificuldade de se impor. Alguns por culpa, porque durante a infância e até na adolescência foram bem ausentes, trabalhavam muito, ficavam pouco em casa, deram pouca atenção. E eles confundem esse cuidado com proteção excessiva e com uma forma também de compensar. E isso vai dificultando e até criando o que a gente chamaria de uma patologia do amadurecimento. Sem perceber, os pais, né? Os pais, sem perceberem, vão sustentando essa dinâmica que vai deixando os filhos nesse lugar infantil. É claro que não é por mal, é por dificuldade de soltar, de confiar, e isso acaba refletindo na insegurança dos filhos. Não fica claro onde termina a responsabilidade dos pais e onde começa a dos filhos. Sem essa fronteira clara, não há crescimento, porque amadurecer exige frustração, limite. Né? A pessoa começa a se sentir frustrada, eu só posso ir até aqui. Crescer não é confortável, dói, mas permanecer infantilizado tem um custo muito alto. Só que isso às vezes vai aparecendo cada vez mais tarde, esse custo, esse preço que você está pagando. A vida adulta, ela começa ali, naquele instante, com as coisas simples. Eu vou até compartilhar com você aqui uma lendazinha zen que diz assim: um discípulo perguntou ao mestre zen: o que devo fazer antes de alcançar a iluminação? O mestre respondeu: cortar a lenha, carregar a água. E o discípulo insistiu: e depois de alcançar a iluminação? O mestre respondeu: cortar a lenha e carregar a água. Então, é isso, é sobre isso. Portanto, essa saída da casa dos pais, ela não começa com essa questão física e geográfica, ela começa quando o jovem aceita o desconforto de crescer e deixa de ocupar um lugar que já não lhe representa mais. Esse ensinamento zen aponta para algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito difícil de sustentar na vida adulta. A vida se constrói no ordinário mesmo, não é quando tudo está resolvido, não é depois de chegar lá, não é quando você sair da casa dos pais, ganhar mais dinheiro, ou quando estiver pronto. Não, é antes. Qualquer mudança, ela acontece ali. A vida vai pedindo isso de você, a coisa básica: cortar a lenha e carregar a água. Simboliza o cuidado com o necessário, a casa, o corpo, o alimento, com o seu tempo, com dinheiro, com compromisso. O Zen está dizendo que amadurecer não é trocar tarefas simples por uma vida extraordinária, mas assumir essas tarefas com consciência, com zelo, com responsabilidade, com disciplina e presente em tudo. A iluminação, ela não vai te livrar da vida prática. Morar longe dos pais, em outro lugar, é isso que a vida pede. É só fazer o que tem que ser feito. Isso conversa diretamente com isso que o jovem está buscando, essa liberdade. Mas essa liberdade, ela precisa ser vivida no cotidiano. Quer sair de casa e evitar responsabilidade? Não dá. Quer autonomia e terceiriza o básico? Não dá. O ensinamento mostra que não existe vida adulta sem cuidado e que essa simplicidade não é pobreza, é aprender a sustentar o essencial sem drama, sem infantilização, sem fantasia. É cuidar realmente de você, cuidar da vida. Isso não é um castigo. Não é um castigo cuidar de você, cuidar da sua rotina. Não é uma prisão. Morar sozinho não é só um desafio, assim. Morar sozinho é você mostrando para você mesmo a sua capacidade de viver o que tem que ser vivido. E aí muitas habilidades você vai criar nisso. Pare de fugir, isso é maravilhoso. Precisamos aprender a ter uma vida sem fuga. Isso é profundamente transformador. Profundamente transformador. E que esse divórcio com a família seja amigável. Para morar sozinho, não precisa brigar com eles. Pode ser com amigos, pode ser com desconhecidos, pode ser com namorado, namorada, numa relação trisal, poliamor, não interessa. Pode ser um casamento, parceria afetiva. Tudo vai ter suas vantagens e desvantagens. Sozinho você vai poder ficar nu na sua casa, vai ter a rotina que você quiser, mas tem a desvantagem de ter mais responsabilidade. E dividir contas com alguém, massa, você vai poder organizar a casa e as contas, mas também vai perder a privacidade, pode ser que tenha problemas de convivência, e é isso. Pode ser que você possa até morar numa república, num espaçozinho menor também.
É isso. São muitas situações, muitas possibilidades. Não existe uma regra única, como existia em outras gerações. O que existe é um movimento necessário de separação, de dependência emocional, de dependência financeira, é isso. E esse divórcio com os pais não precisa ser um grande rompimento, uma briga, um afastamento afetivo. Ele pode ser amigável, conversando, gradual. Tudo depende de como isso é conduzido, com diálogo, com combinados claros, com responsabilidade de ambos os lados. Então, sair da casa dos pais em qualquer um desses formatos favorece a autonomia. E isso é fundamental. É fundamental. Então, tudo isso dói, porque implica assumir grandes responsabilidades que você até então não tinha. Dói porque ninguém mais vai organizar tudo por você. E quem muda gosta dessa nova vida. A sua vida vai ficando mais clara, mais consciente e, paradoxalmente, com o tempo vai ficando mais leve, tá certo? E eu vou aqui finalizando. Muita coisa podia estar te dando de orientação, mas esses pontos foram importantes que eu quis trazer hoje aqui e que pouco a pouco você consiga viver essa independência. Espero que esse tema faça sentido para você. A gente pode conversar mais sobre ele em outros vídeos, mas eu vou ficando por aqui, agradecendo a tua atenção. E se você estiver ainda morando com seus pais, eu vou pedir para você perguntar para si mesmo: o que hoje ainda está sendo feito por eles, que já poderia ser responsabilidade sua? Faça essa pergunta para você, tá bom? E se esse vídeo te ajudou a pensar diferente sobre a vida adulta e sobre esse processo de sair da casa dos pais, curte aí esse vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Comenta aqui embaixo como isso está acontecendo na sua vida hoje. Se você ainda mora com seus pais, se já saiu ou se está aí no meio do caminho. Compartilha também esse vídeo com alguém que você sabe que está vivendo esse dilema. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de autoconhecimento para os jovens, sem romantizar, sem acelerar o processo e com profundidade. E eu te aguardo no próximo vídeo.